Bom dia para todos. Estamos agora depois da festa de Shavuot, depois que recebemos mais uma vez a Torá. Vamos fazer um pouquinho de meditação sobre a influência da Torá sobre o mundo. Não somente sobre o povo judeu, mas de maneira geral, o mundo inteiro, como foi que a Torá agiu em cima de toda a humanidade. Primeira coisa, a gente tem que partir de um ponto de partida de que Deus, que é o Criador do mundo, Ele é o autor da Torá também. Então, se Deus é o Criador do mundo e o autor da Torá, não existe a possibilidade de haver uma contradição entre mundo e Torá, entre ciência e o conhecimento de Torá, certo? Não tem como ter contradição, porque o que é a ciência? A ciência é o estudo dos fenômenos da natureza, certo? Os cientistas, eles não estão criando os fenômenos da natureza, estão estudando as coisas que já existem na natureza, ou seja, as coisas que Deus criou no mundo. E sendo Deus o Criador do mundo e o autor da Torá, não tem como haver contradição. Mas nós sabemos que existem algumas contradições, né? Sobre, por exemplo, vamos pegar um exemplo mais conhecido de todo, que é sobre a idade do universo. A ciência está falando em milhões de anos, enquanto que a Torá está falando em meros 5.780 anos. E a disparidade é muito grande, porque se fala em 20 milhões, 40 milhões, 80 milhões para 5.700, a disparidade é muito grande. Então, como que pode ter uma contradição entre Torá e ciência? Se a Torá foi Deus que nos deu e a ciência, o mundo foi Deus que criou. Então, para a gente responder essa pergunta, eu vou contar para vocês uma vez uma audiência que um grupo de cientistas vieram até o Rebbe de Lubavitch. Vieram um grupo de cientistas, era uma comitiva de 12, 14 cientistas, vieram visitar o Rebbe exatamente para para analisar essa questão, se existe contradição, como é que se explica, como se aqui fala milhões, aqui fala milhares. E o Rebbe falou para eles o seguinte: vocês são a maioria, vocês são 12, 14, falem para mim, qual é a posição da ciência sobre a idade do universo? Vocês falaram, olha, a verdade é que nós não temos uma posição única, certo? Tem provas sobre a idade do universo, provas biológicas, provas químicas, provas físicas. Então, mas enfim, as três, naquele momento, né, estamos falando início dos anos 80, meados dos anos 80, nesse momento nós temos três opiniões na ciência. Né? Uma opinião fala que o mundo tem de 4 a 8 milhões de anos, outra opinião fala que o mundo tem de 12 a 20 milhões de anos, e outra opinião fala que o mundo tem de 40 a 80 milhões de anos, certo? Ou seja, existe a prova do carbono 14, prova científica, prova biológica, enfim. Então, mas a ideia da ciência é isso aqui. Então o Rebbe, depois que eles explanaram, o Rebbe falou para ele, olha que coisa curiosa. Você está me falando de biologia, química e física. São as três ciências que são chamadas de ciências exatas, CE, ciências exatas, química, física e biologia. Então o Rebbe falou, onde está a exatidão quando você me dá uma variante de 4 a 8 milhões de anos, de 12 a 20 milhões de anos, de 40 a 80 milhões de anos? Ou seja, segundo uma opinião, o máximo de uma não chega nem no mínimo da outra. Uma opinião fala que o máximo é 12 milhões, a outra fala que é no mínimo 20 a 40, a outra fala de 40, quer dizer, e se eu pegar os extremos, falou o Rebbe para eles, de 4 milhões a 80 milhões, eu tenho 76 milhões de anos, uma variante de 76 milhões de anos, e vocês chamam isso aí de ciências exatas? Como pode ser uma coisa dessa? O Rebbe falou, eu vou mostrar para vocês o que é ciências exatas. Ciências exatas é a Torá. A Torá, quando ela fala em 5.780 anos, é 5.780 anos, ponto. Tantos meses, tantos dias, tantas horas. Não existe uma opinião na Torá mais ou menos 5.700 anos. Não tem variante na Torá. A Torá ela não joga com possibilidades. A Torá não joga com variantes. Tudo que a Torá fala é exato. Exato, dia, hora, local, é tudo muito exato, não existe variante. Por quê? Porque o homem que está tentando descobrir as coisas, eu acho que é daqui até ali, eu acho que é daqui até ali, mas Deus, Ele é o autor da coisa. Ele não tem por que falar para nós, eu acho que é daqui até ali. Foi Ele que fez, então Ele sabe exatamente como é que Ele fez.
certo? Então a Torá, quando ela fala um número só, segundo a Kabbalah, segundo a Gemara, segundo a Mishnah, segundo o Shachamim, não existe 10 opiniões com a idade do universo. Todo mundo sabe que nós estamos no ano de 5.780 anos. Ponto final, certo? O Rebbe falou, mas você não precisa ficar triste com isso. Eu vou explicar para vocês por que vocês chegaram em milhões de anos e vocês são pessoas inteligentes, pessoas dotadas de uma capacidade muito grande, e por que vocês chegaram nesses números tão distintos, tão diferentes dos 5.780. O Rebbe falou, o problema está que a ciência, por princípio, ela não aceita nada que seja da religião. Então a ciência, por exemplo, ela ignora o que está escrito na religião, o que está escrito na Torá, que houve o dilúvio no mundo. O dilúvio foi 1 ano, certo? Ou seja, de que Noé entrou na arca até que Noé saiu da arca, foi 1 ano exatamente, um tempo de 1 ano, certo? Isso que está escrito que o dilúvio foi 40 dias e 40 noites, 40 dias e 40 noites foi que ficou chovendo água sem parar e os lençóis subterrâneos vieram à superfície durante 40 dias. Só que a Torá fala que a água ficaram subindo 150 dias e depois até essa água toda decantar e ser engolida pela terra demorou 1 ano exatamente. Nesse 1 ano, conta a Torá para nós que o dilúvio não era apenas água de chuva, era água quente, fervendo e enxofre. E somente em volta da arca, onde estava Noé com a sua família e com os animais, ali em volta da arca que tinha água normal, um raio de sei lá quantos metros ou quantos quilômetros, ali em volta estava tudo normal, mas o resto do mundo foi todo abatido pelo dilúvio de água quente e enxofre. Então, ora, nesse ano do dilúvio, qualquer montanha do mundo, qualquer rocha, se eu pegar um pedaço de uma rocha e fazer um teste dela do carbono 14, e eu constatar que essa rocha tem milhões de anos, ela não tem milhões de anos. Ela realmente está envelhecida o equivalente a milhões de anos, mas ela não tem milhões de anos. Por quê? O que envelhece uma rocha? Sol, chuva, pressão atmosférica. Sol, chuva, pressão atmosférica. Isso é que faz envelhecer a matéria. Certo? A gente compra um carro novo, o estofado do carro está todo bonitinho. Daqui a 4 ou 5 anos começa a desbotar. Por quê? Porque sol, chuva, umidade, tudo isso desgasta a matéria. Uma rocha que fica recebendo sol, recebendo chuva, recebendo pressão atmosférica, então ela vai se desgastando. Agora imaginem, se uma chuva ela desgasta uma rocha, imagina quando essa rocha ficou submersa de água quente e enxofre durante 365 dias, durante 1 ano inteiro. Ou seja, no ano do dilúvio, toda a matéria do mundo envelheceu o equivalente a milhões de anos. Certo? Ou seja, o mundo ele realmente não tem milhões de anos, mas ele está envelhecido como se tivesse, por causa do dilúvio. A ciência, tirando de fora essa questão do dilúvio, não acreditando que houve um dilúvio, então realmente eles vão lá fazer o teste do carbono 14 e atesta milhões de anos. Mas não existe contradição entre a Torá e a ciência. Existe talvez contradição entre a Torá e a opinião dos cientistas. Nós sabemos que elas vão mudando, vira e mexe, os cientistas estão mudando de opinião, estão se atualizando. Aquilo que era verdade 10 anos atrás, agora já não é a última verdade, já descobriram outra coisa, já conseguiram concluir que aquilo que eles achavam que era, já não é mais. Mas a Torá não mudou em 5.000 anos, em 3.332 anos, a Torá não mudou. Então, na verdade, não existe contradição. O mundo está envelhecido milhões de anos, mas o mundo tem 5.780 anos, porque Deus não erra. A Torá é Emet. Emet quer dizer verdade, e ela sempre vai ser verdade absoluta para todas as gerações. Bom dia para todos, muita saúde.